Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 3 de abril, acabou o primeiro trimestre. Vamos ver o que aconteceu na última sexta-feira que fez o nosso Ibovão da Massa ceder e devolver parte dos ganhos que teve na sexta-feira. Mas ainda foi um mês bem interessante. Dá para a gente comentar aqui e não precisem ficar preocupados, certo? Primeiro, vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Dê aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de um Morning Call com fatos e dados sem viés. Beleza? Bom, queria chamar uma atenção para vocês para essa semana. Essa semana é uma semana um pouco mais curta, porque sexta-feira as bolsas fecham porque a gente tem aí a Sexta-feira Santa. Então tem feriado nos Estados Unidos, feriado aqui no Brasil. Então isso já, mesmo que não fosse feriado no Brasil, já baixa a liquidez, porque quando é feriado nos Estados Unidos a bolsa fica uma água, fica muito parado. Vamos botar assim, uma lagoa, né? Porque pode ter um mar revolto. Bom, é uma semana curta e é uma semana muito forte. Por que que a primeira semana e a última semana são fortes? Porque são semanas que têm muitos indicadores econômicos e indicadores importantes que fazem preço, que movimentam o mercado. Por que que eles movimentam o mercado? Porque eles impactam em políticas monetárias nos seus países, certo? Bom, só que essa semana ainda tem um outro fator que a gente precisa ficar atento, que saiu ontem, né, a divulgação que a OPEP+, vai cortar barris na casa aí de 1 milhão e 100 mil barris por dia. Isso é um corte muito alto. Então isso tende a levar o preço da commodity para cima. Então todos os investidores estarão de olho no setor de energia. Se a gente olhar mundo afora, nós temos aí Ásia e Pacífico subiram amplamente, e ainda olhando os indicadores de PMI, que é de manufatura, que saiu no Japão, que veio acima, mesmo ficando abaixo dos 50, que lembra quando eu falo do PMI? Tem uma linha de 50. Acima de 50 mostra uma expansão no setor, abaixo de 50 mostra uma contração no setor. Mesmo tendo ficado abaixo dos 50 no Japão, ficou acima do anterior, saindo de 47 para 49. Então mostra uma recuperação na atividade fabril. Nós tivemos também o PMI Caixin na China. Temos o Caixin e nós temos o PMI oficial. Na China nós temos dois PMIs. Um que olha o geral e o outro que olha ao setor privado, né? Que é um PMI que é contratado, devido a algumas questões que muita gente não confia nas informações, os dados que a China envia. Então tem esse PMI Caixin, vamos botar assim, certo? Bom, o PMI da China eles vieram acima dos 50, mesmo que o PMI Caixin tenha tido uma redução, o PMI oficial tenha tido uma redução, desculpa, certo? Bom, mas as atenções ficam todas para o setor de energia. Lá na Europa os mercados ficaram mistos, né? Estão sem uma direção única. Aí destaque é para a alta do setor de energia, né? Petróleo, gás. Mas só que, por outro lado, como a Europa é muito forte no setor de lazer, né, de viagens, esse setor acaba sofrendo um pouco mais porque fica mais caro, né? Os derivados, combustíveis ficam mais caros, então isso tende a encarecer também as passagens e assim as viagens, certo? Bom, nos Estados Unidos nós tivemos aí o lançamento, né, a leitura do PCE na sexta-feira. É um dado que o Fed olha. Então nós tivemos aí um aumento nessa leitura do PCE, aí, a variação foi de 0,6%, né? Então com isso o PCE anual ficou em 5%. O PMI núcleo ficou ali numa leitura de 4,6, né? Ficando abaixo aí das estimativas que os investidores tinham. Então isso foi visto como positivo. Então mostra que o Fed pode sim reduzir um pouco as expectativas de aumento ou o ritmo do aumento da taxa de juros norte-americana, certo? Bom, olhando aqui o petróleo sobe forte, né? Chegou a bater 8%, agora já está subindo ali na casa aí de seus 5%, então isso pode impactar muito no nosso setor de energia também. Nosso setor de energia tende a seguir o exterior, beleza? Bom, olhando aqui para o nosso Brasilzão, nós tivemos aí a digestão tanto da taxa de desemprego, que teve uma leve alta,
Então teve uma leitura que nossa taxa de desemprego subiu. Nós tivemos a questão do arcabouço fiscal, onde muita gente ficou desconfortável, apesar de ter lançado o arcabouço, o projeto, muitos investidores ficaram desconfortáveis. Por quê? A regra não ficou tão clara assim, então ficaram muitas dúvidas na cabeça do investidor, fazendo com que eles tivessem mais cautela. Então essa foi basicamente o motivo, a desculpa de uma realização. Se a gente parar para olhar, depois eu vou botar o Ibovão da massa ali na tela para vocês, se a gente olhar, a gente vê que tinha espaço para uma recuada, porque todo mundo pode falar assim, aí tá vendo, tava subindo, e agora recuou, vamos voltar de novo para os 98 mil pontos, agora a bolsa vai acabar. Não, a bolsa ela sobe, desce, não numa direção direta, né, única, ela sobe e depois dá um respiro para depois voltar a subir novamente, da mesma forma que acontece na queda, beleza? O arcabouço fiscal ele tomou muita proporção, até porque esse é um modelo que vai substituir o teto de gasto, certo? O que ainda todo mundo está olhando para essa semana? Porque o arcabouço segue para o Congresso para ser votado, enfim, pode ter mais surpresas. O Haddad já começou a falar sobre algumas outras taxações, porque o arcabouço fiscal está olhando tanto o limitador de despesa, quanto o fator de arrecadação. Precisa arrecadar mais para que você possa gastar mais. E é um governo que tem muitos programas sociais, então você precisa tirar dinheiro de alguma ponta para você poder ampliar o seu limite de gasto e assim conseguir fazer os programas pagar, os programas sociais, certo? Um dos fatores que já saiu é que o Haddad visa taxar alguns fundos exclusivos que são aí para investidores qualificados, que são os chamados os super ricos, que esses fundos eles pagavam o imposto somente no resgate. Então agora deve entrar naquele sistema Come Cotas que são para todos os fundos de investimentos, a maioria dos fundos aí de investimentos que pagam IR, né, tem aí para todos os investidores, que são de 6 em 6 meses. Tem aquela antecipaçãozinha que é o chamado Come Cotas. Beleza? Bom, vou botar aqui para vocês o nosso Ibovão da massa. Primeiro aqui, vamos olhar aqui a Petro. A Petro chegou a cair, porque já como a Petro está aqui, né? A Petro chegou a recuar também, né? Junto com o Ibovespa, aí 2%. A Petrobras cedendo. Mas com esse corte da OPEP+, o petróleo subindo, isso tende a jogar o setor de energia, inclusive a nossa Petro, a Prio, entre outras, para cima. Olhando aí o nosso Ibovão da massa, vamos olhar aqui, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para cá, para facilitar a vida de vocês e a minha, certo? Olhando aí no mensal, estamos ainda dentro daquele caixote, mas respeitou bem aqui aquela base do caixote. Essa região aqui é uma região onde se encontra bastante compradores, onde não vê cenário para que o Ibov ceda, perca aí os 100 mil pontos, fique forte abaixo dos 100 mil pontos, certo? Então, a Bolsa no mês de março cedeu aí na casa de 2,9%, quase aí 3%. Então abriu, chegou a fazer uma alta e veio cedendo, e olha como os compradores agiram diminuindo as perdas, né? Então não querem ficar aqui abaixo, certo? Olhando aqui no diário, basicamente respeitou aqui a nossa linha de resistência, que está aqui nos 104 mil pontos. Lembra que eu falei acima dos 105 mil pontos teria espaço para buscar aí os 108. Vini, tem espaço ainda para o Ibovão voltar e vir para cima dos 105 mil pontos? Tem espaço. Agora, pode voltar para a base do caixote? Também pode. O que vai impactar? São os dados econômicos que nós temos para sair essa semana e o arcabouço fiscal. Todo mundo está olhando exatamente o arcabouço, porque como vai ter taxação de
de alguns produtos que não tinha essa taxação, porque o governo visa buscar aí uma arrecadação maior para poder ampliar a sua linha de receita, a sua linha de receita, para que possa aumentar o limite de gasto, certo? Opa, não era aqui que eu ia botar a nossa FIBO, foi daqui, né, que nós tínhamos traçado. Bom, então bateu aqui basicamente na nossa linha de resistência e deu uma recuada. Com a Petrobras, o petróleo forte, pode ser que a gente volte a ter aqui um aumento. A tendência do Ibovão da massa hoje seria de neutro para alta, na minha visão. Por quê, Vini? Porque nós temos aí o petróleo subindo e subindo forte. Então isso pode ser bom aqui para Petro, para Prio. Então essas duas empresas aqui, esses três ativos, impactam bastante no Ibov. Nós temos aqui no setor bancário, temos espaço ainda para o setor bancário ter uma boa recuperação, até porque algumas ações caíram e caíram forte na sexta-feira. Então isso aqui pode ser que o setor bancário também ajude bastante o Bovespa. E no caso também os materiais básicos, até porque na Austrália tem um dado que a licença para construção aumentou. Então isso é um dado importante, porque a construção acaba movimentando bastante materiais básicos. Isso pode fazer com que as commodities que impactam no setor tenham uma subida, assim como o minério de ferro. Beleza? Então fiquem atentos a essa semana. Opa, esqueci aqui do nosso calendário. Deixa eu fechar aqui meu rostinho lindo novamente. Desculpa, pessoal. Isso nunca mais vai voltar a acontecer. Vamos olhar aqui a semana inteira. Tirar aqui os impactos mínimos. Deixar China, Alemanha, Reino Unido e zona do euro. Certo? Hoje, segunda-feira, nós temos aí o PMI Industrial, S&P Global. É bom a gente ficar atento, sai às 10 horas. E o PMI Industrial dos Estados Unidos às 11 horas. Isso aqui pode mexer com o mercado e mudar os rumos. Beleza? Bom, outro ponto que nós temos na terça-feira, a balança comercial da Alemanha, principal país da zona do euro. Nós temos aqui também as encomendas da indústria, né, dos Estados Unidos. E aqui as ofertas de emprego, os JOLTS. Então, o mercado de trabalho norte-americano. O quanto foi criado de novas vagas. Isso aqui também é um outro indicador que vale a pena ser visto às 11 horas da manhã. Certo? Na terça-feira. Vindo para a quarta, onde nós temos uma maior quantidade de indicadores, nós temos PMI de serviço, PMI composto, o índice ISM também, que é a manufatura de emprego. Então nós temos bastante indicadores na quarta-feira, inclusive a variação de estoque de petróleo norte-americano. É bom ficar de olho porque isso pode pressionar ainda mais a commodity para cima. Lembrando que tem analistas já olhando o petróleo na casa de 95 dólares. Isso pressiona muito a inflação norte-americana, que pode impactar também na decisão de taxa de juros do Fed. Beleza? Na quinta-feira nós temos o pedidos de subsídio, né, de desemprego, pedidos iniciais de desemprego, né, seguro-desemprego norte-americano. Agora, na sexta, aonde nós temos o feriado, nós temos também o famoso payroll, né, que é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então, só que esse dado sai e a bolsa está fechada. Então, muita atenção, porque pode ser que tenhamos uma liquidação na sexta-feira, porque ninguém vai querer ficar exposto ao risco. Então, lembre-se, quando o mundo está numa tensão, que o mundo ainda está numa tensão, quando chega a próxima feriado, final de semana, ainda mais que vai ser um feriado prolongado, a bolsa vai ficar fechada de sexta a domingo. Então isso pode fazer com que os investidores tomem um pouco mais de segurança para diminuir a exposição ao risco na quinta-feira. Tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos à agenda econômica, fiquem atentos ao arcabouço fiscal aqui e todo mundo vai ficar de olho também no setor de energia ao redor do mundo. Então, é uma semana curta, porém forte, né? Com bastante indicadores importantes, bastante informações importantes que vão sair, que mexem com o mercado. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!